partir do versículo 13. Quero começar a falar com os irmãos, aprender aqui junto com os irmãos, sobre as coisas futuras, né, que é o que é chamado de escatologia. Então, hoje eu queria falar com os irmãos sobre o arrebatamento. A partir do versículo 13 diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que já não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus o trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, e o alarido, que aqui está o ressoar, mas eu não queria perder essa palavra, que certamente tem na Bíblia de vocês, né? O alarido, a voz do arcanjo. Com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Vamos lá então. Dada a ordem, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Pode sentar, irmão. Deixa eu ver aqui o que... Tem alguma versão aí que fala do alarido? O alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Aí está escrito no alarido. O Senhor descerá com alarido. Alarido, né? E com voz de arcanjo. E com a trombeta. Isso. Ah, tá. O que está aqui no lugar do alarido é dada a ordem. Agora eu entendi mais ou menos aqui. Gente, esse som aí, não vai atrapalhar a gente não, em nome de Jesus. Eu me lembro, foi aqui, não foi, João? Uma ocasião que estavam abrindo um ponto aí, um trabalho aí de macumba. Aqui? Ah, não, acho que foi lá perto da casa do... Não, foi não. Foi lá perto da casa do Jorge, quando dirigiu. Foi isso, agora eu lembrei. E aí a gente orou, e ficava lá que vê, meu irmão? De lá da casa dava para ouvir os gritos. Mas, irmãos, nada vai atrapalhar nós de cultuarmos, de aprendermos a palavra do Senhor, de juntos a gente meditar nessa preciosa palavra de Deus. Então, como eu disse, eu acho muito importante hoje, embora a maioria não tenha ainda, em nome de Jesus, o hábito, né, de vir para os estudos, mas aqueles que vêm, né, não por causa do Jonathan, né, mas por causa da palavra de Deus, vai sair edificado, vai aprender. E a gente que, quando a gente está aqui também para ensinar, a gente aprende. Né? E isso é um fato verídico, você é estudado mesmo, pesquisado. Você aprende muito mais quando você estuda, quando você ensina, na verdade, do que quando você estuda, quando você lê, quando você ouve. Então a gente está aprendendo junto. Eu creio que eu estou aqui crescendo junto com os irmãos. Né? E é muito importante nós sabermos das coisas que vão acontecer, né? Da volta de Cristo, do futuro da igreja, da escatologia bíblica. Né? Eu gosto de facilitar, mas o termo que a teologia usa é escatologia. Né? E existem alguns eventos que vão ocorrer. Quando a gente conversa um pouco, a gente vê que muitos irmãos nossos não entendem um pouco esse assunto, até porque é um assunto muito difícil. Né? Além de ser difícil, é um assunto que nós não temos a clareza, né? Nós não temos 100% de certeza de muitas coisas. Então, muitas coisas que a gente sabe sobre escatologia, que a gente acredita, a gente interpreta na Bíblia e nós entendemos de certa maneira. Por isso que a escatologia, ela é a matéria mais incerta e ela é a matéria onde tem mais divergência, porque existem pontos que pessoas entendem diferente. Então, por ser tão difícil, né, muitas pessoas não entendem bem os acontecimentos. Por exemplo, a gente escuta, né, João? Desde pequenininho, que Jesus vai voltar, vai buscar a igreja. Isso todo mundo sabe. E eu acredito que, pelo andar da carruagem, ainda tem gente que não deve saber. Mas assim, a igreja irá subir. Aí qual o entendimento que algumas pessoas têm? Ela vai para o céu e ela vai ficar eternamente lá no céu. Quando a gente começa a estudar isso,
a gente começa a ver, não deixa esse barulho te distrair não, tá? Vou até falar mais perto aqui para falar mais alto do que esse barulho. Aí a gente começa a entender que, na verdade, não é bem assim. Existe etapas, existem coisas que vão acontecer, existem fatos que nós precisamos entender. O próprio Paulo escrevendo aqui, ele começa escrevendo assim: eu não quero que sejais ignorantes. Então, eu vou rapidinho falar com você aqui da igreja de Tessalônica, do pensamento que eles estavam, do motivo que Paulo escreve para eles, para a gente entrar nesse assunto. O próprio Jesus Cristo falou sobre escatologia. Jesus falou de céu, Jesus falou de inferno, Jesus falou sobre arrebatamento, a gente vai ler daqui a pouco em João 14, porque Jesus tinha uma preocupação que nós soubéssemos dos fatos, tanto que ele dá até sinais, para que nós esperássemos, para que nós nos reguardássemos até a vida dele. Lá em João 14 ele começa dizendo assim, olha que interessante, Paulo começa dizendo assim, ó, não sejas ignorante. Lá em João 14, Jesus começa falando assim, ó, não se turbe o vosso coração. Então, a nossa esperança, a nossa certeza, ela está num acontecimento que a gente vai começar hoje aqui, nós vamos falar sobre ele, que é o arrebatamento da igreja. Então, Paulo escreve essa carta, você sabe que ele escreve duas cartas aos Tessalonicenses. Paulo é a Tessalonicense porque era a cidade de Tessalônica, onde hoje se chama de Salônica, é uma cidade da Grécia, que ficava na Macedônia, ao norte da Grécia, e essa cidade era uma cidade muito importante, era uma cidade portuária, era uma cidade rica, influente, ela tinha autonomia política, ela era um centro de adoração a deuses pagãos, além de ser um centro de adoração ao imperador romano. Então, era uma cidade importante. Quando você lê Atos 17, Paulo, ele chega a Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, ele vem de Filipos e vai para Tessalônica, e aí a gente vê aquele fato que Paulo prega, e Paulo é expulso da cidade. Aí Paulo sai dessa cidade, mas dá tempo de ele inaugurar uma igreja. E ele deixa nessa cidade Timóteo e Silas. Então Paulo inaugurou essa igreja na cidade de Tessalônica, ele foi expulso da cidade e deixou Timóteo e Silas tomando conta da igreja. Aí vamos lá, por que Paulo escreve essa carta? Paulo ele estava na cidade de Corinto, aí ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, porque Timóteo vai visitar Paulo. Aí ele passa algumas informações para Paulo sobre os irmãos de Tessalônica. Então Paulo, sabendo das notícias, de como eles estavam, Paulo começa a escrever. E Paulo começa a escrever por alguns motivos. Primeiro, ele escreve para encorajar os novos crentes em meio à perseguição. Ele escreve lá no capítulo 1, versículos 6 e 7. Capítulo 1, versículo 6 e 7, ele escreve assim, ó: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes, para todos que estão na Macedônia e na Acaia. Ou seja, Paulo está elogiando aqui os tessalônicos, porque eles se manteram firmes em meio à perseguição. Essa igreja ela estava sofrendo perseguição, elas estavam sendo perseguidas, mas ela estava se mantendo de pé. Então Paulo escreve para encorajar eles, encorajar aqueles crentes que estavam se convertendo. Paulo também escreve, o que nós lemos aqui, para reforçar a doutrina da volta de Cristo. Tá? Dentro dessa carta, há pelo menos uma referência da volta de Cristo em cada capítulo. Essa carta é onde está o único texto que tem essa palavra, arrebatados. Existem outras menções ao arrebatamento, mas não com essa palavra. Essa palavra é encontrada aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, Paulo ele escreve também para corrigir os maus entendimentos sobre a vida cristã e incentivar a santidade. Então vamos lá. No Novo Testamento, nós temos um livro histórico chamado Atos. Temos um livro que é o que mais fala sobre esse assunto, acredito que a gente vai falar bastante dele, que acredito não, com certeza, não hoje, mas o Apocalipse. O Apocalipse é o livro da revelação, é o livro das coisas futuras. Né? Apocalipse significa revelação, é descortinar, tirar o véu. E as cartas do Novo Testamento, elas estão divididas em grupos. Existem as cartas doutrinárias, que é Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. As cartas das prisões, que é Efésio, Filipenses, Colossenses e Filemão.
que é onde Paulo estava preso, as cartas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que é onde Paulo escreve para 2 jovens pastores, né, por isso o nome pastoral, e cartas gerais, que são as outras, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Essas 2 cartas aqui, elas estão incluídas num grupo de cartas chamado de cartas escatológicas. Porque, como eu disse, esse é o nome da matéria da teologia que trata, né, que estuda as últimas coisas. E por Paulo falar em 1ª e 2ª Tessalonicenses muito sobre eventos futuros, sobre o anticristo, ele fala em 2ª Tessalonicenses, sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento. Essa epístola, então, ou carta, é uma carta escatológica. Então Paulo ele trata de muitas coisas escatológicas aqui. Ele fala de juízo final, ele fala da ressurreição dos mortos, ele fala de estado eterno. Então ele trata de muitas coisas. Quando a gente estuda escatologia, você vai ouvir fora 3 pensamentos. Existe o pré-tribulacionismo, que é quem acredita que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. O que é a grande tribulação? A gente vai falar mais para frente sobre a grande tribulação. A grande tribulação é o efeito que ocorrerá na terra. O nome já diz, uma grande tribulação, tal qual nunca houve antes, profetizada por Daniel, em alguns textos do Antigo Testamento, no Apocalipse, e algumas cartas que falam um pouco sobre isso, e principalmente também nos evangelhos, principalmente no Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre isso no capítulo 24. Então acredita-se que, no pré-tribulacionismo, que Jesus ele vai tirar a igreja antes da grande tribulação. Ou seja, ele vai livrar a igreja desse cenário, onde a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Aonde vão fugir, procurar a morte, não vão encontrar. E Jesus chega a dizer assim, ai das grávidas naquele dia. Será um cenário horroroso. Então, existe quem crê assim. Existe quem entende que a igreja passará pela grande tribulação. Então o arrebatamento só vai acontecer depois desse cenário, desse episódio. A igreja vai estar na terra e vai sofrer tudo isso. Eles entendem que é a igreja que será usada para pregar o evangelho nesse período. E existe, esse é o pós-tribulacionismo, e existe o meso ou mid-tribulacionismo, que é aqueles que entendem que, baseado principalmente em Daniel fala das 70 semanas, e ele fala de 3 semanas e meias e depois 3 semanas e meias. Ou seja, na metade da grande tribulação a igreja é arrancada da terra. Nós, assembleanos, a maioria pelo menos, o credo da Assembleia de Deus, né, existe um livro, se você puder comprar é muito bom, que é a Declaração de Fé da Assembleia de Deus. É R$17, se você quiser eu te mando até em PDF. E lá você vai aprender o que a Assembleia de Deus acredita sobre as doutrinas principais, sobre Jesus, sobre arrebatamento, sobre céu, sobre inferno, né? Basicamente o que a gente está estudando na escola dominical, o que nossa igreja acredita sobre isso. Então, a Assembleia de Deus, o pentecostalismo acredita que Jesus ele voltará antes da grande tribulação. E ele vai arrebatar a igreja, tirando a igreja da grande tribulação. Tá? Quem pensa ao contrário, é o que eu até, quando eu tenho a oportunidade de dar essas aulas na escola dominical, eu falo muito. Lá, para quem chegou agora, tá? Nós estamos estudando em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, tá? A partir do versículo 13, não foi? A partir do 13. Estamos falando sobre arrebatamento, tá? Nós vamos começar hoje a falar sobre os eventos futuros. Então nós vamos falar sobre arrebatamento, Tribunal de Cristo, Boda do Cordeiro, Grande Tribulação, o milênio, a eternidade, enfim. Hoje a gente vai começar com o arrebatamento, né? Estamos começando. Então, eu procuro muito explicar isso. É heresia? Não é heresia. Se alguém crê que Jesus vai buscar a igreja depois da grande tribulação, não é uma heresia, é uma interpretação diferente. Tem base bíblica? Tem. Quem acredita que será na metade? Tem base bíblica? Tem. E quem acredita que será antes? Tem base bíblica? Tem. Então é questão interpretativa. Eu acredito como a nossa igreja acredita. Né? Heresia, é bom a gente até frisar isso aqui, esse termo heresia ele é usado para uma seita, um local aonde, ou alguém, não necessariamente uma seita, mas alguém que ensina algo distorcido de uma doutrina fundamental. Por exemplo, Jesus não é Deus, é heresia. Jesus não vai voltar, é heresia. Quando ele vai voltar, não é heresia, até porque o próprio Jesus falou, não compete a nós saber. Então, a gente tem que estudar isso, aprender, é bom. Paulo falou, não sejam ignorantes, vocês têm que saber, mas a gente sempre tem que partir do pressuposto de que não compete a nós sabermos. Uma coisa que eu vejo muito errada é a gente discutindo e batendo no peito, vai voltar antes, vai voltar depois, você não tem certeza. As 2 testemunhas, Elias e Enoque, você não tem certeza. Então, você tem algumas coisas que a Bíblia te dá. Então, nós acreditamos assim, antes da grande tribulação, Jesus ele vai arrebatar a igreja. Porque lá no livro de Daniel, no capítulo 9, quando Daniel fala das 70 semanas,
Daniel fala que essas 70 semanas, que é a grande tribulação, ela é destinada ao povo de Daniel, ou seja, aos judeus. Então nós entendemos que a grande tribulação, todo mundo vai sofrer com a grande tribulação. Mas na grande tribulação será um período onde Deus vai tratar com Israel. A Bíblia diz que Israel se converterá. Virá o anticristo. Ele, lá em Israel, vai prometer uma falsa paz, eles vão assinar um acordo de paz. Se vê agora aí, o Donald Trump conseguiu fazer uma falsa paz ali, já viu? Eles não assinaram um termo de paz. Eles continuam ainda, ninguém consegue fazer isso entre judeus e árabes. Só o anticristo, não sei como, vai conseguir. E aí eles vão achar que o anticristo é o Messias. É o Jesus que eles ainda não acreditam, tá? O judeu, ele não acredita que Jesus, o que veio, ele era o Messias. Porque eles esperavam um rei. Eles esperavam, se há um rei, né? Ele viria nos requisitos que eles imaginavam. Eles esperavam um revolucionário, que realmente foi um revolucionário, mas foi um revolucionário porque ele cumpriu a lei e nos tirou do jugo da lei. Ele fez uma revolução, mas nesse sentido do pecado. Ele nos deu a graça. Mas eles esperavam um revolucionário que iria libertar eles de Roma. Então eles esperavam o Messias, no trono de ouro, com a espada na mão, lutando com Roma. Então eles não aceitaram Jesus como Messias. Para eles, Jesus não era um Messias. Então eles vão acreditar que o anticristo é o Messias. Quando o anticristo profanar o templo, já estou até passando do assunto, mas só para você entender um pouco, aí eles vão entender que aquele não é o Messias. E quando a grande tribulação descer sobre a terra, quando eles sofrerem a grande tribulação, aí eles vão, a Bíblia diz, se lamentar e vão reconhecer Jesus como seu Salvador. Então entende-se que a grande tribulação é um período onde Deus vai tratar com Israel. E nós acreditamos então que a igreja não estará aqui. E a partir desse momento aqui, nós vamos ver os outros eventos após o arrebatamento. Porque tudo começa aqui. Então vamos lá. Já falei um pouco para você sobre a cidade de Tessalônica, a carta aos Tessalonicenses. Paulo escreve duas, essa é a primeira. A segunda ele escreve cerca de um ano depois. E na segunda ele também fala sobre arrebatamento. Então, esse termo arrebatar, que Paulo usa aqui, 1 Tessalonicenses 4, é um termo grego que significa harpazo. Harpazo significa arrancar, tirar rapidamente, tomar com força. Então Jesus, ele vai arrancar a igreja da terra. Nós seremos tomados dessa terra. Tá? Então, quando Timóteo vem falar com Paulo, ainda aqui sobre o contexto dessa carta, Timóteo ele relata para Paulo que essa igreja, ela estava enfrentando alguns problemas que estavam deixando eles confusos. Quando você lê o contexto do que Paulo escreve, a primeira confusão que eles fazem é a perseguição. Paulo começa tratando disso. E aqui pra gente é fácil, mas existem lugares até hoje que você não pode cultuar, se reunir para adorar a Deus. Você não pode ter uma Bíblia, não pode, você não pode nem pronunciar o nome de Deus. Aqui é fácil, a porta está aberta. Tem gente que infelizmente não valoriza essa liberdade. Um dia vai querer e talvez não terá. Mas nós temos que aproveitar porque nós temos essa liberdade. E eles sofriam essa perseguição e isso deixava eles confusos. Durante muito tempo da história, por causa das profecias sobre a grande tribulação, os cristãos acharam que já estavam na grande tribulação. Eu já falei aqui com vocês, vou repetir, teve um imperador que foi o pior, o Nero, que alguns acreditam que... Deixa eu ver para mim não falar besteira. Acho que sim, se não for, me perdoe, depois eu vou... Alguns acreditam que ele que matou Paulo. E Nero, ele perseguiu tanto a igreja, que sabe o que eles faziam? Deixavam os leões 3 dias sem comer. Soltavam os crentes do Coliseu. O Coliseu era pensa no estádio de futebol. E ali o imperador se divertia com guerra de gladiadores. E uma das diversões era a morte de cristãos. Então soltavam os cristãos lá e os cristãos eram devorados ou mortos por gladiadores. Só para você ter uma ideia, existe na Bíblia um homem chamado Estevão. Como que Estevão morreu? Alguém lembra? Apedrejado. O primeiro mártir. O que aconteceu com João? Que foi o que ficou ainda até idoso. Ele foi jogado num caldeirão de azeite fervendo, não morreu. Imagina como é que João ficou. E idoso ele foi deixado exilado numa ilha junto com criminosos, porque ele era inimigo do Estado. Agora o restante, Paulo teve a cabeça cortada. Alguns dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Muitos crentes morreram empilhados na rua, servindo de fogueira. Esse mesmo Nero,
ele incendiou Roma e culpou os cristãos. E aí qual foi o castigo aos cristãos? Passava cera nos cristãos, pendurava na junta e tacava fogo. Os cristãos serviam como a iluminação das ruas. Então a perseguição era tanta que Nero era visto como anticristo. Eles estavam passando mais ou menos isso, eles estavam confusos. Mas aonde nós lemos aqui, é uma outra confusão que eles estavam fazendo, e essa confusão aqui, às vezes nós mesmos fazemos. Quem é que perde um ente querido? Que perde uma pessoa próxima? E talvez não se questione. Talvez não questione a Deus. É ou não é? É difícil a perca. É difícil a morte. Nós, por que a morte é tão difícil? Porque nós não fomos criados para conviver com a morte. A morte, ela entrou, Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Deus falou para Adão, no dia que tu comer, certamente tu morrerás. A morte, ela entrou por causa do pecado. Então nós não nascemos para isso. É por isso que nós temos dificuldade para lidar com a morte, com a perca. Pode ser, meu pastor? Então, quando alguém perde um ente querido, um parente próximo, eu conheço um rapaz que ele tinha um filho especial. O filho dele, ele não desenvolveu, ele ficava na cadeirinha de roda dele. E o menino morreu e ele se afastou, e está até hoje afastado. E o que não entra na mente dele é por que Deus permitiu isso. Então esses crentes, eles estavam com a cabeça assim, poxa, a gente serve a Deus e morreu um filho, morreu um parente, morreu um irmão. Aí eles tinham dúvidas também. O que vai acontecer? Isso aqui é um ponto positivo e um negativo. Eles esperavam a vida de Jesus. Essa igreja do primeiro século, a igreja primitiva, as igrejas que Paulo fundou, as igrejas gentílicas, elas esperavam Jesus com toda a força. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 3, ele disse assim, eu quero logo estar com Cristo. A ânsia de Paulo, inclusive aqui, quando ele escreve assim, é nós que estivermos vivos. Ele acreditava que ele ia ser arrebatado. Então eles tinham isso no coração. Era tão grande que eles chegavam a ter essa ansiedade pela volta de Jesus. A ansiedade que a gente tem com carro novo, com a casa própria, eles tinham com a volta de Jesus. E nós precisamos resgatar isso aqui. A ansiedade era tanto que eles ficavam com dúvidas. E quem morreu? Não, eu ouvi dizer que Jesus, ele disse que ele voltaria. Ele buscaria a igreja dele, mas e quem morreu? Não, nós vamos encontrar com Jesus, mas e meu pai que faleceu? E meu irmão? Aí estava aquela confusão na igreja de Tessalônica. Alguns chegaram a dizer que quem morreu não ia encontrar com Jesus, porque morreu antes, que o arrebatamento era só para vivo. Aí você entende por que Paulo escreve. É essa a segunda parte. Ele começa dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu peguei essa frase aqui para a minha vida. Eu quero que você pegue essa frase para a sua vida. Nós não podemos ser ignorantes quanto à vinda de Jesus. Você precisa saber o que é. Você precisa saber, você não vai saber a data, é claro, já falei aqui, não compete aos homens. Nem Jesus como homem soube. Hoje ele sabe, tá? Mas ele não soube. Nem a anjos compete, ele falou, só o Pai. Mas quando ele aparece ressuscitado para João, ele fala, os homens não compete saber, ou seja, ele já sabia. Então não é adivinhar a data. Na história da igreja, teve algumas pessoas que tentaram adivinhar as datas. Por exemplo, o fundador da Adventista do Sétimo Dia, ele disse que Jesus ia voltar numa data. Guilherme Milho, o nome dele. Jesus não voltou. Aí, depois você pesquisa, o grande desapontamento. Os crentes esperando a vinda de Jesus, naquele período ali do avivamento, onde também teve essa ansiedade, essa ânsia pela volta de Jesus. Ele falou uma nova data, Jesus também não voltou. Não sei quantas datas ele falou, não me recordo aqui. O fato é que Jesus não veio. Por quê? Quem lembra aqui? Quem é mais velhinho ou eu aqui? Quando passamos de 1900 para 2000. Onde falaram que o mundo ia acabar. Olha a ignorância bíblica, o que faz? Olha só. Onde tem um texto bíblico que diz que 1000 chegará, 2000 não passará. Onde está escrito isso? Alguém sabe? 1000 chegará, 2000 não passará. Mas as pessoas acreditaram. E gente, sem brincadeira, teve gente que tirou a própria vida. Então assim, a morte é um assunto que perturba a gente. A morte é um assunto que deixa o ser humano, sabe, triste, confuso. Agora, eu vou falar uma coisa para você baseado nisso aqui. Não quero que sejais ignorantes. Aí ele fala assim, acerca dos que dormem. Não sejamos ignorantes acerca de quem já partiu, de quem já morreu. É isso que tem velório que você chega aí, é uma maluquice. Velório de crente é coisa doida. Enquanto você chega no cemitério, o resto está tudo lá, é claro, a gente chora. Eu perdi meu pai há pouco tempo. Chorei muito, claro. Não estou dizendo que você não vai sentir tristeza, você vai sentir tristeza, você é ser humano. Só que você chega no velório de crente, a gente falando em língua. Enquanto estão se despedindo, a gente está dando um até logo. É ou não é? Aleluia. O pastor Rodrigo trouxe uma palavra no velório do meu pai. Eu falei, gente, tinha desviado ali, tinha afastado. Eu falei, gente, por quê? Nós não podemos ficar frustrados com aqueles que já se foram, com aqueles que morreram.
nós temos que entender que aqueles que morreram em Cristo, Paulo diz, eles também ressuscitarão. E Paulo ele fala uma coisa linda aqui, um reencontro. Agora, você também não pode estipular que uma pessoa que não era cristã, que ela foi para o inferno. Olha, crente tem mania de usar essa frase, gente. E principalmente em enterro, gente. O cara acabou de perder um ente querido, aí me vem um crente abençoado e fala para o cara assim, partiu sem Jesus. Não. A gente nem sabe. A gente não sabe quem foi para o céu e quem não foi, meu irmão. Até o último respirar, meu irmão. O camarada estava na cruz, ladrão, não sei nem o que aquele cara fez. Eu sei que roubar, ele roubava, porque a Bíblia diz. Agora não sei as outras maldades. Eu sei que na cruz houve tempo dele se arrepender. E detalhe, o paraíso foi inaugurado com um ex-ladrão. Então, da mesma maneira que a gente não pode julgar quem partiu sem Jesus e saber se foi para o inferno ou se não foi, não compete a nós, nós também não podemos ficar frustrados. Eu lembro de uma menina que falou com a minha esposa, pediu oração, que a mãe dela tinha morrido. E ela não queria oração, ela queria um debate. Porque eu fui orar e ela começou a falar de Deus, que Deus permitiu a mãe dela morrer, a mãe dela partiu nova, ela era nova. E ela estava indignada assim com Deus, ela estava conformada com Deus. Aí quando eu fiquei sabendo o motivo da morte, ela estava num show de um cantor, esqueci o cantor agora, o cantor parou, falou com ela, deu um beijo na mão dela, ela infartou e morreu. Aí a culpa cai em Deus. Está entendendo? Então assim, aquele que foi, Paulo está mostrando aqui, aquele que morreu em Cristo, terá um reencontro. É por isso que eu acredito, por exemplo, que no céu nós iremos se reconhecer. Tem gente que acredita que não. Amém, eu acredito que sim. Por quê? Como que ele vai enxugar nos meus olhos toda lágrima? É um sinal que algumas lembranças ficarão, mas que eu não terei mais sofrimento. Agora, o que Paulo fala aqui é de reencontro. Como que eu vou encontrar aquele que já morreu, se eu não vou lembrar de nada? Se eu vou reencontrar com aqueles que morreram, é porque eu vou conhecer. Então, Paulo ele começa a escrever para tratar dessa confusão entre os tessalonicenses. Então, Paulo fala do arrebatamento. E como eu disse, aqui é o texto bíblico onde está a palavra arrebatada. Agora, Antigo Testamento, por exemplo, nós temos tipos do arrebatamento. Por exemplo, Enoque foi arrebatado. Foi ou não foi? Ele foi tomado para o céu. Elias foi arrebatado. Foi ou não foi? Foi. Então já eram símbolos, né, do arrebatamento. No Novo Testamento, por exemplo, Jesus fala assim lá em João 14. Vamos abrir a Bíblia em João 14? Tem que ler a Bíblia, né? Esse camarada aqui fala muito, mas a gente tem que ouvir a Bíblia. Já que nós temos a ilustre presença dele que tem bispo até no nome. Vou pedir o presbítero Rodolfo, se ele puder ler para a gente, por favor. Do 1, Rodolfo. Presbítero Rodolfo, até o 3, por favor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vós preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Até o 4? Pode ler o 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Quer falar alguma coisa? A gente tem falado muito sobre esse versículo aqui, né? Ah, que benção. Então, Jesus usa um termo aí, ó, vos levarei. Esse termo aqui, você sabe que eu não gosto muito de falar em grego não, né? É paralambano, é levar consigo, é juntar-se com alguém, é arrebatar. Mas você já reparou como é forte o que Jesus fala aqui? Uma vez, eu estava pregando nesse texto, foi até lá mesmo na Rua da Justiça, e eu falei algo que a princípio a pessoa regalaram os olhos. Eu falei assim, ó, Jesus não vai te salvar para você ir para o céu. Aí, né, você, até agora você não deu para entender, não dá um nó na cabeça, mas assim, olha o que Jesus fala. O céu, ele não é mais importante do que Jesus, porque aonde Jesus está é o céu. Olha, ele não fala, vou levar vocês para o céu, ele fala, vou levar vocês para mim mesmo. Aí a gente vai entrar nisso, porque aí ele diz assim, ó, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Sabe por quê? Depois do arrebatamento, a igreja nunca mais sai de perto de Jesus. Aleluia. A igreja sobe, Paulo vai terminar aqui, esse texto que a gente leu, foi 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, eu acho. 1 Tessalonicenses 4,
do 13, nós lemos até o 17, né? Até o 18. Até o 18. Foi até bom abrir aqui, ó, que eu li o 18, Paulo fala assim, ó, consolem uns aos outros com essas palavras. Então ele começa pedindo para não ser ignorante, por isso ele está ensinando, e para que isso sirva de consolo. Que consolo? A esperança do arrebatamento. Né? Que os mortos, que eles estavam tristes, um dia eles veriam de novo. E Paulo fala assim, ó, consolem uns aos outros com estas palavras. Não é com a não é com a mensagenzinha que a gente vê aí fora hoje, de autoajuda. Não é aquela mensagenzinha, ouvi um camarada, quando eu vejo o camarada, está sentadinho no púlpito, sentadinho no banco, com aquele óculosinho, a luzinha em cima dele assim, né, com aquela bíbliazinha, né? Eu falo, pai, vamos ver se vai vir coisa boa, não vou julgar o cara antes, mas geralmente, eu escutei um desses esse dia, ele estava falando que você é tão importante quanto Jesus. Oh, glória. Quem vai dar essa aula domingo da escola dominical, já sabe? João? Domingo a gente vai ver como nós somos maus. É ou não é, João? A nossa natureza é inclinada para o mal. Os nossos pensamentos são inclinados para o mal. A nossa carne é inclinada para o mal. Não, você é importante igual Jesus, meu irmão. Se não fosse Jesus, meu irmão. Se não fosse Jesus, Paulo fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, não é essa mensagem que é o consolo da igreja. Paulo está dizendo qual é a mensagem, é o arrebatamento. Jesus virá, iremos subir. E essa carne podre aqui, esses pensamentos que se inclinam para o mal, essa carne que morre e o bicho come, falando aqui o português claro para você, vai ser transformada num corpo glorificado. Aí Paulo não termina, Paulo diz assim, ó, iremos se encontrar com ele nos ares e estaremos com ele para sempre. É por isso que Jesus diz, eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Aí nas próximas semanas a gente vai ver, Jesus ele desce, a igreja está com ele. Jesus reina 1000 anos, nós estamos reinando com ele. Jesus vai julgar os ímpios no juízo final, nós estaremos com ele. A nova Jerusalém vai descer do céu, nós vamos viver eternamente com ele. Então está entendendo? Não é o céu, é aonde ele está. Ele é o próprio sol, lá não precisa de sol. O rio da água da vida sai do trono dele. Quem enxuga as lágrimas é ele. Para que a gente precisa de outra coisa, meu irmão? É Jesus. Jesus é tudo e mais um pouco que você precisa. Esse Jesus, ele vai voltar e vai arrancar a igreja dele dessa terra. Então, Jesus falou sobre arrebatamento, Jesus falou em outros textos também sobre arrebatamento, falou sobre céu, falou sobre inferno. E aí, o arrebatamento da igreja, ele é o início dessa série de acontecimentos. Vamos lá, vamos voltar lá para o Éden. O que aconteceu? Eu falei que você não foi criado para morrer. Você não, vou usar você nem eu. Pelo amor de Deus, está repreendido em nome de Jesus. O homem, o ser humano, o ímpio, o ser humano, ele não foi criado para ir para o inferno. Jesus, ele falou que o inferno está preparado para Satanás e seus demônios. Então Deus criou o homem perfeito. Não vou dar o spoiler da aula não, vou ficar falando aqui sobre isso, que vai ser aula de depois de amanhã. Eclesiastes, o sábio Salomão, fala assim, Deus criou o homem reto em todas as coisas, mas ele buscou para si, esqueci o termo que ele usa, o homem se desviou. Deus criou o homem perfeito. Eu escutei uma analogia interessante que eu lembrei agora, vou fazer com você. Ó. Se você pegar os 2 capítulos da Bíblia e os 2 últimos, aqui, ó, o que você tem? Os 2 primeiros e 2 últimos. Gênesis capítulo 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Você tem aqui Gênesis 1 e 2, o homem perfeito. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, sem pecado. Coloca o homem naquele jardim e já percebeu, Deus antes ele faz tudo para o homem viver. A terra era sem forma e vazia, aí Deus diz, haja. Deus cria luz. Deus faz separação entre as águas, Deus cria toda espécie de animais, Deus cria toda espécie de plantas, Deus faz tudo para o homem sobreviver. Se a gente for levar para o campo aí da ciência, Deus faz a gravidade. Deus, se você pesquisar um pouco, ele coloca o Sol no ponto certo que ele tem que estar de distância da Terra, porque se distanciar mais, o homem morre congelado. Se chegar mais perto, o homem morre queimado, morre de câncer, morre de um monte de coisa. Então ele está onde tinha que estar. Deus ele faz o movimento de translação da Terra. A Terra tem que girar em torno de si mesma para a gente ter dia e ter noite. Deus ele faz o movimento de rotação. A Terra gira em torno do Sol. Deus fez tudo. Parece que Deus fez assim, ó. Agora eu vou... Por isso que o homem é a última coisa que Deus faz. Agora dá para você sobreviver. É um segredo que eu aprendi quando as coisas estão apertando. Jesus falou assim, não andeis inquieto pelo dia de amanhã. Olhai para as aves do céu. Ou seja, Jesus está falando assim, olha para o que eu criei, o que eu fiz.
Jesus fez tudo para eu e você vivermos. Aí eu aprendi isso. Respira fundo. Não tem motivo para agradecer a Deus? Aleluia. Já tem um, você está respirando. Então Deus faz o homem perfeito. O que acontece? Isso tudo aqui, ó, é Deus resgatando o homem. Isso tudo aqui é o plano da salvação. Os 2 últimos capítulos, aí mostra Deus resgatando a perfeição do homem. O pecado entrou no mundo, a humanidade pecou, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, nós estávamos condenados, Paulo fala em Efésios 2:1, vós estavas mortos em seus pecados e delitos, condenados, réus, separados de Deus por causa do pecado. Aí o que Deus faz? Já no jardim do Éden, nascerá um da semente da mulher. Ele envia o seu próprio filho para nos resgatar. Então, quando você lê a Bíblia toda, é Deus resgatando o homem que se perdeu por causa do pecado. Quando Jesus desce na terra, o Verbo encarnado, ele vem consumar esse plano da salvação. Quando ele vai na cruz e ele grita na cruz, está consumado, ele diz, está pago. Agora, recebe quem quer. A graça já está à disposição. Mas ainda não é o ápice. Ainda não chegamos no finalmente. É por isso que você tem que tomar sua cruz. É por isso que você tem que renunciar todo dia. É por isso que você tem que se santificar. Porque ainda não chegamos lá, mas estamos indo em nome de Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, ele sobe ao céu e deixa a igreja. Essa igreja aqui, ela está pregando isso, que há solução para o pecado. Aí a gente vê uma outra analogia do arrebatamento, que foi Noé e a arca. Todas as vezes que Deus ele institui um juízo na terra, ele antes tira o santo, o justo. Ele tirou Noé do dilúvio. Ele guarda os seus. Então, ali já prefigurava também o arrebatamento. Noé, ele construiu a arca, ele anunciou que viria o fim, ninguém ouviu. Jesus disse, assim como fizeram no dia de Noé, assim será no dia da minha vida. Então, quando Jesus voltar, a igreja está aqui anunciando o Evangelho. A igreja está aqui falando, só Jesus salva. Quem lembra, eu acho que algumas pessoas aqui já devem ter visto pelo menos uma vez na vida. Lembra de um senhorzinho barbudo? Ele ficava muito em Nova Iguaçu. A roupa dele era toda escrita, Jesus Cristo voltará. Alguém lembra? Lembra? Ele tinha uma Brasília, a Brasília dele era, lembra dele? Toda escrita, Jesus Cristo voltará. E riam daquele homem. Mas olha, um dia alguém vai querer ouvir isso, né? A igreja está aqui anunciando que tem solução. Mas ainda não é o fim. Por quê? Porque um dia ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai arrancar a igreja dessa terra. Aí será o arrebatamento. Depois do arrebatamento, aí, meu irmão, aí o couro vai comer. Aí, a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Aí, meu irmão, o filho chora e ninguém vê. A oportunidade está sendo dada. Então, o arrebatamento é a chave que Deus vai girar. Quando ele girar essa chave, o restante das coisas vão acontecer. Quando a gente lê o profeta Daniel, no capítulo 9, falando de escatologia, quem lembra aqui que eu falei que é escatologia? É complicado, né? Mas escatologia é uma matéria que a teologia ela usa para se referir às coisas futuras. Então, tudo sobre arrebatamento, tudo sobre os temas futuros é chamado de escatologia. Abre comigo, por favor, em sua Bíblia, no livro de Daniel. Eu peguei de novo aquela Bíbliazinha difícil, cara. Eu tenho que olhar no índice para ver qual página está Daniel. Daniel, capítulo 9. Deixa eu ver onde está para a gente tentar se achar. As 70 semanas, a partir do versículo 20. As 70 semanas aqui não é literal, tá? Até o próprio termo hebraico de semanas aqui não é semana de dias, tá? Então, é uma profecia sobre o desenrolar escatológico da história. Eu quero só te levar aqui, eu vou falar com você em outro dia mais detalhadamente sobre essas 70 semanas, mas quando ele fala... Pronto, ó. No versículo 25 e 26, ele fala assim, ó: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto
que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Aqui ele está falando da grande tribulação. Depois das semanas e 2 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. Então ele está falando aqui de quando o anticristo se levantar, restituir o templo. No versículo 27 ele fala que no meio da semana dará fim ao sacrifício e à oferta. O anticristo vai entrar no próprio templo e vai querer adoração para ele. É aí que o povo de Israel verá que Jesus Cristo realmente era o Messias. Mas eu quero achar aqui com você aonde ele fala. Vamos lá. Antes do príncipe vir, haverá 7 semanas. Aí, quando o príncipe é morto, há uma pausa. Aí, o que se entende? Que quando Jesus, ele vem, e quando ele foi morto, houve uma pausa nessa profecia. E aí eu vou pegar mais detalhadamente, que eu não separei hoje aqui. Quando Jesus vir, aí será o fim dessas 70 semanas. Aí o relógio, ele volta a rodar. Aí as coisas começam a acontecer. Aí a partir da semana que vem não, né? Quando eu tiver de novo, aí a gente vê o que vai acontecer depois desse acontecimento do arrebatamento. Mas olha só, Paulo ele também fala do arrebatamento, por exemplo, em 1 Coríntios 15. Abre aí, por favor, 1 Coríntios 15, do 51 ao 55. Quem achar aí pode ler, por favor. Do 51 ao 55. 1 Coríntios. Este vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se reviste da incorruptibilidade, e porque é mortal se reviste da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é lei. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quer falar alguma coisa, Tati? Quer perguntar alguma coisa? Quer falar? Sede firmes. Hã? Sede firmes. Então, é uma outra palavra de consolo. Paulo termina dizendo assim: então, irmãos, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ele está falando qual é a recompensa do nosso trabalho. Interessante aqui primeiro, ele fala que, é o que a gente viu aqui também em 1 Tessalonicenses, que a gente vai falar agora. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormir aqui não é dormir literalmente, é morrer, tá? Mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Um piscar de olhos. Será rápido. Será em milésimos de segundo. Quando? Quando a trombeta soar. Só que Paulo fala aqui que para isso acontecer, mesmo que seja um abrir e fechar de olhos, mesmo que seja rápido, é necessário que algo aconteça. O nosso corpo será transformado. É quando Paulo fala assim, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Paulo está falando, essa carne mortal, essa carne que apodrece, esse corpo pecador, ele será primeiro transformado. Aleluia, Jesus. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Só porque alguém deu um glória a Deus, eu vou repetir. Então, irmãos, eu procurei o alarido, por quê? A versão que eu estou aqui, quem chegou depois, não tem um alarido. Paulo fala, lembrei, uma grande chamada. As outras versões aí tem alarido, lá em 1 Tessalonicenses 4. Diz que Jesus virá com um alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, o que é alarido? Aqui são 3
É som, na verdade. Né? O alarido é um grito de comando. É uma ordem dada em alta voz. É um termo militar da época. O alarido é como era um comandante que ele gritava em alta voz dando uma ordem. É como a de um comandante militar chamando seus soldados para uma ação. Então, haverá uma convocação. O general irá dar uma ordem a seus soldados. E essa ordem é irrecusável. Essa ordem, ela será, qual o termo que fala mesmo? Quando é involuntário. No abrir e fechar de olhos, quando ele der a ordem, nós seremos transformados. O alarido, a voz de comando, o grito de comando de guerra, aí ele fala, e Paulo fala em 1 Coríntios 15, né? Um mistério, ele fala que isso é um mistério que ele está revelando. Claro. E não falei com o som e a palavra? Glória a Deus. O quê? O mistério de você ser transformado no abrir e fechar de olhos. Você já parou para pensar isso? Paulo fala aqui no texto que a irmã Thaís leu, que todos os mortos, eles ressuscitarão. Pensa aí, quem está lá dentro do Oceano Atlântico, Pacífico, seja onde for. Quem, vamos supor, que numa guerra foi explodido, um pedaço voou para lá, outro para cá. Quem dentro, já que eu falei do oceano, dentro do oceano foi devorado por tubarão, que seja, meu irmão, eu não sei como. Eu sei que se o tubarão comer o corpo de alguém, vai ter que devolver. Lembra dos crentes que eu falei que foi devorado por leão? Vai ter que devolver. Por quê? Porque é esse corpo. Aí tem gente que fala que a gente não tem que cuidar do corpo, que Deus não quer o corpo, Deus quer teu coração, Deus quer sua alma, claro, mas Ele quer o corpo sim. Sabe por quê? Porque é esse corpo aqui que vai ser ressuscitado. Esse corpo aqui, Paulo fala, vocês são o templo do Espírito. Então nós temos que cuidar também do nosso corpo. Agora, esse corpo será transformado, olha esse mistério. Quem está morto nos cemitérios, não importa o tempo que foi, vai ressuscitar e vai ter o corpo transformado. Num abrir e fechar de olhos. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala de 3 coisas, tomara que eu não esqueça. As últimas, ele fala que Jesus é o último Adão. Ele sendo o último Adão, ele restaurou aquilo que o primeiro Adão perdeu. Ele fala do último inimigo a ser vencido, que é a morte. Aí ele, e ele fala da última trombeta, que é o que está também aqui em Tessalonicenses. Mas então ele virá com alarido, aí ele fala assim, ó, com a voz do arcanjo. Aí a voz do arcanjo, na Bíblia, quando se fala de arcanjo, você lembra de quem? Alguém lembra aqui de um arcanjo da Bíblia? Tem 2, é porque confunde, né? É serafim, aqui, querubim, é arcanjo, né? Mas tem 2 anjos na Bíblia que tem o nome, né? Que a Bíblia fala o nome. Miguel. Arcanjo Miguel. Agora, será que existe só Miguel de arcanjo? O que você acha, professor Luciano? A Bíblia só cita Miguel. A Bíblia só cita o nome de Miguel. Correto? Agora, quando eu leio Daniel 10:13, eu fico curioso. Sabe por quê? Agora eu achei Daniel na primeira. Aqui a gente não está falando de anjo, mas vamos tentar entender o que é a voz do arcanjo. Sabe por quê? A gente não está estudando heresia na escola dominical. O Adventismo do 7º dia, esse é um dos textos que eles usam para dizer que Jesus é Miguel. Jesus não é Miguel, Jesus não é anjo. Jesus não foi criado, Jesus é criador. No 13, Daniel diz, olha só, então Miguel, um dos príncipes supremos. Então assim, parece indicar que existam outros arcanjos, né? Não sei. Mas Daniel fala de dos príncipes. O fato é que arcanjo, ele é uma posição importante. Né? Até o termo arcanjo, deixa eu ver aqui. Eu não anotei isso aqui. É arcanjo ou é Miguel, que significa semelhante a Deus? Mas, como o professor Luciano bem disse, o Miguel ele é o único que a Bíblia menciona pelo nome. Mas pode haver outros. Pode haver anjos que a gente não conheça, tipos, espécies de anjos, não sei. Agora, por que a voz do arcanjo? Alguns dizem que o próprio Miguel é que vai bradar e Jesus voltar. Outros dizem, como não se refere, porque por isso que eu perguntei, a Bíblia sempre se refere ao arcanjo Miguel. E por que aqui não falar o nome de Miguel, mas a voz do arcanjo? Então pode-se, aqui está se falando de uma posição de autoridade. Então alguns entendem que essa voz do arcanjo é a voz do próprio Cristo. É uma posição de autoridade, uma posição acima.
Né? Eu entendo, se está escrito a voz do arcanjo, que o arcanjo vai anunciar que Jesus está voltando. Isso vai acontecer. Pode ser Miguel, pode existir um outro, não sei. Mas o fato é que ele virá e uma espécie de anúncio, algo assim, de um arcanjo. E o outro fato que também é um outro mistério, é que Paulo fala, alarido, voz do arcanjo, mais o quê? Essa aqui, pentecostal principalmente, conhece muito. Ele fala que Jesus, ele vai vir com alarido, com a voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aí também é uma outra, que também a Thaís leu agora, em 1 Coríntios 15, 52. Paulo fala da última trombeta. Mas essa trombeta aqui não são aquelas trombetas lá do Apocalipse 8, Apocalipse 11. Aqui é uma trombeta, lá são várias trombetas. Aí ele fala, a trombeta soará. Ela soará só uma vez, no arrebatamento da igreja. Aí alguns entendem que a trombeta também, assim como o arcanjo, pode ser a própria voz de Cristo. Por quê? Porque lá em Apocalipse 1:10, quando Jesus fala com João, ele diz que escutou uma voz como de trombeta. Então pode ser a própria voz de Jesus chamando seu povo. Outros já acreditam numa trombeta literal. Como, por exemplo, lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, a trombeta tocava como uma convocação. Eu acredito nisso. É uma trombeta que vai tocar como uma convocação. Nós seremos convocados a estar perante Ele. Então a trombeta vai tocar, os salvos em Cristo vão ouvir, só quem o Espírito Santo habita vai ouvir o chamado da trombeta e imediatamente, no abrir e fechar de olhos, vai subir. Mas vai subir e será transformado. Primeiro, a Bíblia fala que carne e osso não entra no céu. O nosso corpo pecaminoso não entra no céu. O que nos afastou de Deus foi o próprio pecado. Então o pecado ele precisa ser vencido. O pecado ele foi vencido na cruz. O pecado ele está sendo vencido, o Espírito Santo nos capacita. E o pecado será vencido de uma vez por todas quando isso aqui acontecer. Quando nós formos arrebatados, tivermos o corpo glorificado. Então, imediatamente, é um mistério também. Isso mortal será transformado. E detalhe, todas as pessoas que forem arrebatadas serão transformadas juntos e subirão juntos. Agora, primeiro, assim que a trombeta tocar, haverá a ressurreição. Você já tentou pensar nisso assim, com uma outra ótica? Você já tentou imaginar esse cenário aqui? A trombeta tocou, e aí, sepulcros sendo abertos, mortos saindo de dentro dos oceanos. Já imaginou isso? Pois Deus tem poder para fazer isso. E Ele irá fazer. Então vai ressuscitar, vai ser transformado, e aí o que Paulo fala? Estaremos com o Senhor nos ares. Então aí, vamos para um fato importante aqui. O que eu falei no começo. A gente aprendeu na Breia, antigamente, né? A Breia antigamente era... Hoje, graças a Deus, a gente está... Meu irmão, a gente está vivendo aí em questão de ensino, pelo menos, né? Nós estamos vivendo uma época boa. Enquanto a gente ganha de um lado, às vezes a gente perde do outro. Antigamente as pessoas eram mais ignorantes na questão do ensino, mas eram mais dedicadas, né, às coisas. Hoje, infelizmente, a gente vê muito doutor, mas não tão dedicado como os antigos eram. A pessoa não sabia nem falar Jesus, mas tinha uma unção, um poder, né? Mas na Breia antiga, a gente aprendia que Jesus vai voltar, a gente vai para o céu. E aí vamos ficar no céu. E vamos ficar eternamente no céu. Aí, principalmente as historinhas que a gente vê, né? O velhinho barbudo. Tem gente que não se perguntar, não vai nem querer ir para o céu. Aquela musiquinha no fundo, no meio das nuvens, aquela coisa entediante. Eu já até ouvi, assim, não próximo, mas pessoas que relataram de pessoas dizendo que não quer ir para o céu porque o céu vai ser chato. Porque essa ideia pequenininha aqui que tem de céu. Mas vamos lá. Aí seremos arrebatados e Paulo diz, estaremos com ele no céu? Onde ele estiver. Jesus falou, onde ele estiver. Boa resposta. Paulo diz que nessa ocasião aqui nós vamos encontrar Jesus nos ares. Vamos lá. Isso aqui, como eu disse, é só o começo. Muita coisa ainda vai acontecer. Porque depois da tribulação, vai ter gente salva? Vai. Os condenados vão para o inferno quando? Bem depois, tribulação, milênio, juízo final. Então tem muita coisa para acontecer.
Quando nós fomos arrebatados, como eu disse, é o começo de tudo. Então nós vamos se encontrar com Cristo nos ares. Agora, e esses ares? Alguns vão entender que é o terceiro céu, é um lugar entre o segundo e terceiro céu. O fato é que existe um lugar nas regiões celestiais onde nós vamos encontrar com Ele. Mas ainda não será a eternidade. Nós seremos transformados e iremos se encontrar com Ele nos ares. Aí, haverá 2 eventos aqui. Aliás, 3 eventos, porque para o crente e para o não crente. O crente, ele vai passar pelo tribunal de Cristo. E a gente quase não ouvia falar, mas há pouco tempo ouvimos bastante falar de tribunal de Cristo, porque falaram que ia ter sofrimento, não ia ter sofrimento, né? Que alguém viu isso aí nas redes sociais? Teve um monte de debate para dizer que ia ter tristeza, não ia ter o tribunal de Cristo. Porque a gente nem ouvia falar em tribunal de Cristo. Alguém sabe o que é o tribunal de Cristo? Não? Então vamos lá, tribunal de Cristo e juízo final é o mesmo evento? Não. O salvo será julgado junto com o ímpio? Sim ou não? Não. A gente tem aquela ideia assim, ó, o salvo vai chegar no céu, os ímpios também, Jesus lá, está Deus sentado, e aí nossa vida vai passar no telão e vai falar assim, não, você está salvo, você não está. E aí? Se nós já estamos salvos, glorificados, vencemos o pecado, a morte, nós vamos ser julgados ainda? Não. Tribunal recompensa. Hã? Tribunal onde receberemos. Tribunal onde receberemos a recompensa. O tribunal de Cristo, galardão. O tribunal de Cristo é para os crentes, para os salvos, aqueles que já foram transformados. E para quê? Jesus falou, eis que venho e trago comigo o meu galardão. Jesus fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O tribunal de Cristo é aonde seremos recompensados. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 15 também, que Paulo fala também sobre isso, que as nossas provas, nossas obras serão provadas no fogo. Então, vamos deixar para falar um pouquinho disso mais para frente, mas nós iremos para o tribunal de Cristo. A igreja não, então você entende isso, a igreja ela não será julgada para condenação. A igreja já está salva. Eu vou orar de novo, já voltou o som. A igreja será recompensada pelas obras. Jesus disse, irmãos, que até um copo d'água aqui que a gente der para alguém, de coração ele recompensará. Nós venceremos agora. Talvez na próxima, se você tem alguma curiosidade, a gente tenta aqui descobrir o que é galardão, o que são essas recompensas. É difícil, é como eu disse. Existem coisas que eu sou bem sincero em dizer, a Bíblia não fala. Eu vou tentar adivinhar quem são as 2 testemunhas, a Bíblia não fala. Só fala galardão e todo mundo fica querendo saber. No profundo. Todo mundo tem que querer ganhar e não querer saber. Mas a gente tenta, né? Tentar entender, tudo bem. Acho que a maioria dos crentes hoje não dá muita importância para o galardão. Dá ou não dá? Não dá. Não dá, né? Acha que, tá salvo, tá bom. É. O galardão saiu da boca do próprio Cristo, né? Então, assim, e como eu já comentei até o João conversando com ele, por exemplo, tem pessoas que não conseguem estar aqui, mas o galardão dela é tão grande pelas obras. Da matriz Jesus fala, né, quando orares, não vai estar existindo os hipócritas, né, porque já recebeu o teu galardão. Mas quando a pessoa faz essa questão de mostrar como os hipócritas, ele acaba perdendo o galardão, como mas é importante que eu lá no céu. E vamos passar, apesar de passar pelo tribunal de Cristo, né, vamos ser provados, né, os 3 elementos. Feio no fogo, feio e paga. Então, ou seja, as pessoas ficam assim, pelo menos vão entrar no céu e tudo bem. Mas assim, a gente não sabe de fato o que é o galardão. Mas saiu da boca de Cristo que a gente poderia realmente falar. Isso mostra o que eu estou falando. O que Paulo falou aos Tessalônicos é o que o irmão Luciano está falando, é o que eu disse. A ignorância quanto a essas coisas. Por isso que é importante a gente saber, a gente estudar, a gente entender um pouquinho dessas coisas. É como ele está dizendo, tem gente que fala, é importante estar no céu, na nossa igreja, na nossa vida pessoal, né? Porque seremos recompensados. Agora, o camarada prega, aí cobra para pregar, já está recebendo o galardão dele, se for para o céu. Eu faço esperando alguma coisa em troca, você está recebendo o galardão na terra. E negligenciar, abrir mão daquilo que é seu, que você pode ter por direito. Eu já vi que esse assunto vai ser bom, hein? O tribunal de Cristo. Então esse tribunal, quando Paulo diz que as obras, vamos deixar isso para a próxima, vamos lá. E além do tribunal de Cristo, aí nós vamos passar. Vamos incentivar o povo a trabalhar, fala do lugar. As bodas do Cordeiro, né? O casamento da noiva com o noivo. Olha só que coisa linda. Jesus recebe a igreja dele, ele recompensa a igreja pelas obras, ele mostra que todo sofrimento, que todo esforço, que tudo foi recompensado. Depois disso,
será o casamento da noiva com o noivo. Nós iremos se assentar com ele e ceiar com ele. Nós iremos estar com ele, e Paulo diz assim, ó, estaremos com ele para sempre. Enquanto a gente está lá com ele, nós estamos lá, o que está acontecendo na terra? O salvo está com Cristo nos ares. Tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. E na terra, o que está acontecendo quando a igreja é retirada daqui? Grande tribulação. Na segunda epístola aos Tessalônicos, capítulo 2, Paulo diz que o anticristo ainda não se manifestou porque há um que o impeça. Quem é esse um que impeça? É o Espírito Santo que age através da igreja. O Espírito Santo está na terra desde Gênesis 1, ele pairava sobre as águas. O Espírito Santo ele não será retirado porque ele é onipresente. Mas a igreja, que o Espírito Santo age através dela, habita no crente, a igreja será retirada. E aí o anticristo se manifestará na terra. E aí a terra passará pela grande tribulação. Então, o arrebatamento, é por isso que eu falei aqui várias vezes que ele é o primeiro evento que vai desencadear todos os outros eventos. Tudo acontecerá depois do arrebatamento. Depois da grande tribulação, aí Jesus volta com a igreja, glorificada. Para quê? Para reinar com 1000 anos aqui na terra, e nós reinaremos com ele. Quando passar esses 1000 anos, né, que é chamado do milênio, aí virá o juízo final. A Bíblia diz que durante esses 1000 anos, Satanás vai estar preso. Olha que coisa boa, vamos viver glorificados com Cristo. Aqueles que não estiverem ainda glorificados, que vieram da grande tribulação, judeus e gentios, né, que se converteram na grande tribulação, eles passarão no milênio sendo julgados por Cristo, ele reinará sobre todas as nações. Depois do milênio, aí vem o juízo final. Antes disso, Satanás é solto por mais um período de tempo. E olha só, ele não tem mais ação no mundo. Será 1000 anos de paz, as coisas serão renovadas, o próprio Jesus irá reinar sobre todas as nações. Mas olha só, depois do arrebatamento, isso não para a gente, tá? Nós já estamos glorificados e salvos, estamos com Cristo. Depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, depois do milênio, Satanás será solto. E a Bíblia diz que ele ainda enganará alguns. Então olha só, depois disso tudo, ainda vai ter gente sendo enganada por Satanás. Depois disso, aí entra a guerra de Gog e Magog, aonde Jesus, ele acaba de vez com Satanás, e aí a Bíblia diz que ele é lançado no lago de fogo. O inferno, a morte e o diabo, o anticristo. Lançado no lago de fogo. Aí vem o juízo final. Aí todos aqueles que recusaram o convite da salvação, aqueles que rejeitaram a oferta da graça, que não reconheceram Jesus como seu Salvador, eles vão passar pelo chamado tribunal do trono branco, o juízo final. E aqueles ali que não tiverem o nome escrito no livro da vida, irão para o inferno. Aí o que vai acontecer? Pedro fala que a terra ela será purificada pelo fogo. E aqui entra uma questão, como eu estou falando aqui, para a gente terminar, que a gente entende que no arrebatamento a gente vai para o céu, e ali já começou a eternidade, a gente vai ficar para sempre no céu. A Bíblia não fala que a terra será destruída e que nós iremos para o céu e ficar eternamente no céu. O que João vê? Novos céus e nova terra. Pedro diz que a terra será purificada pelo fogo. Paulo fala que toda a natureza aguarda, gemendo, a restauração de todas as coisas. Isaías fala sobre o milênio que os animais ferozes que ele usa, acho que é leão e um animal manso, não lembro, que pastarão juntos. O milênio. Então assim, a terra ela será transformada, purificada, depois do juízo final. Aí João diz, olhei para o céu, o que ele vê? E vi a nova Jerusalém que desce do céu. Então Nova Jerusalém desce do céu, a terra foi transformada, Satanás foi lançado no lago de fogo, os seus demônios que estavam presos foram lançados no lago de fogo, não existe mais morte, não existe mais pecado, não existe mais Satanás, e agora a terra, João vê novos céus e nova terra. Aqui que entra a eternidade, ou no inferno, ou a eternidade com Cristo.